Olá, eu sou a Rita, bem-vindos à minha cozinha. Hoje vamos fazer umas bolachinhas que eu conheço como bolachas francesas e que são sobretudo vendidas em pastelarias ou à unidade ou ao peso. Estas bolachas são recheadas com uma compota de morango e são muito amanteigadas e macias e eu acho que elas podem ter outros nomes segundo as regiões. Se vocês as conhecem por outro nome, deixem nos comentários. Eu acredito que existam várias maneiras de fazer estas bolachas, mas na pastelaria onde eu trabalhei elas eram feitas com a mesma massa das bolachas húngaras e ficavam ótimas. E é essa versão que eu vou partilhar hoje com vocês, por duas razões. Primeiro, porque são realmente umas bolachas muito boas e segundo, porque a Páscoa foi há uns dias e provavelmente vocês até têm aí por casa ovos cozidos que vos tenham sobrado ou do folar ou de terem decorado. Esta receita é ótima para vocês os usarem porque leva gemas cozidas na massa. Para a massa vamos então precisar das gemas cozidas, manteiga, açúcar em pó, farinha e amido de milho e depois para rechear compota de morango. Claro que podem usar outras compotas, mas esta é a tradicional. E ainda açúcar em pó para polvilhar. Eu cozi os ovos por 10 minutos, depois de frios é só abrir, retirar as gemas e as claras podem usar para outras coisas. A massa é bastante fácil, começamos por colocar a manteiga assim molinha numa tigela, juntamos o açúcar em pó, mexemos bem e vão ver que vai ficar assim um creme bem lisinho e sedoso, portanto não é preciso mexerem muito, uns 30 segundos é suficiente. Juntamos de seguida as gemas cozidas e para que elas fiquem bem fininhas, eu acho que a melhor maneira de fazer isto é pressioná-las por um passador, ir esmagando-as para que elas saiam pelo outro lado praticamente em pó. Depois integramos este pó de gemas nesta mistura de açúcar e manteiga e por último já só nos resta juntar os ingredientes secos restantes que são a farinha e o amido de milho. Eu vou aqui peneirar o meu amido porque ele estava cheio de gruminhos e a massa ao início vão perceber que é bastante seca. É difícil integrar com uma colher, o ideal é irem com as mãos apertando para que o próprio calor das mãos vá ajudando a aglomerar e a compactar esta massa. Assim que a massa estiver com uma textura uniforme, está prontinha. Agora vamos embrulhá-la em película aderente e vamos levar ao frigorífico por pelo menos meia hora. Podem fazer com mais antecedência e ela aguenta uns 5 dias no frigorífico. Enquanto a massa repousa no frigorífico, vou-vos mostrar aqui a compota de morango ou doce de morango e vou-vos mostrar este pequenino truque que é passar a compota por um passador para que ela fique completamente lisinha e isto vai fazer com que estas bolachas fiquem ainda mais parecidas com as de compra. Mas este passo é completamente opcional. O que não é opcional é usar estes cortadores, um para a parte de fora e um mais pequenino para o centro e idealmente usam-se destes onduladinhos, mas podem usar lisos. O que eu usei tem 5 cm. E agora vamos esticar a massa ou usando farinha ou se for mais fácil para vocês, que normalmente é porque esta massa é quebradiça, podem esticar tal como eu estou a fazer aqui entre duas folhas de papel vegetal e vamos esticar esta massa até que ela tenha 4 a 5 mm de espessura. E depois com o cortador é só cortar as rodelinhas. Colocamos as rodelinhas num tabuleiro forrado com papel vegetal e depois vamos retirar o centro a metade das bolachinhas para depois unir duas a duas. A parte de baixo fica inteira, a parte de cima vai então ter este miolinho retirado. Levamos ao forno pré-aquecido a 200 graus durante cerca de 8 minutos. Enquanto cozem, podemos voltar a unir a restante massa, voltar a esticar e voltar a cortar bolachinhas. Vão conseguir fazer à volta de 30 rodelinhas, o que equivale a 15 bolachas completas. Elas devem sair do forno ligeiramente douradas, sem ganharem muita cor no topo, no entanto, as bases vão estar um pouquinho mais douradas. Deixamos arrefecer completamente e depois de frias vamos recheá-las. E agora vou-vos ensinar aqui a melhor maneira para as rechearem, para que elas fiquem com um acabamento perfeito. Vamos colocar o doce ou a compota num saco de pasteleiro e depois vamos fazer um círculozinho à volta, de maneira a que não fique demasiado doce para que depois não escorra para fora, mas que sirva para colar as bolachinhas e não vamos deixar chegar muito nem às bordinhas nem ao centro. Depois vamos colocar as tampinhas por cima e antes de rechear aquele centro vamos
polvilhá-las agora, neste momento, com açúcar em pó. Isto vai dar então um acabamento bem perfeito às bolachinhas, depois de polvilhadas com açúcar em pó. Então é que vimos com o doce e vamos rechear aqueles meios. Assim a compota fica limpinha e podemos controlar a quantidade que colocamos, evitando assim que depois saia para fora. Ora, digam lá que não estão tão lindas. Antes de comerem, convém deixá-las repousar umas horas para que a compota possa secar um pouco. Se vocês já algum dia experimentaram fazer os húngaros em casa, sabem que esta massa é especial, tanto a nível de sabor como de textura. E esta massa com a compota de morango é uma combinação que não tem erro. Experimentem que vão gostar. Até para a semana. Tchau, tchau!